Eleitoral, a justiça da democracia. Muita música e informação, a família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. A Rádio 9 de Julho apresenta Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. A apresentação, Irmã Helena Coraza. Apoio, Irmãs Paulinas. Muito bom dia a você que está sintonizado aqui na Rádio 9 de Julho, 1600, você que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site radio9dejulho.com.br, você que está no aplicativo. O rádio hoje é móvel, ele procura você onde você está, né? Muita alegria estar com você neste dia de domingo, um dia bonito aqui em São Paulo, um dia em que nós estamos aí vivendo o domingo do Bom Pastor e o dia de oração pelas vocações, por todas as vocações, a nossa vocação primeira do batismo. Então, este programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria, todos os domingos das 9 às 10 da manhã, fazemos companhia a você. E hoje também não podemos esquecer algumas comemorações cívicas. Tiradentes, 21 de abril, quando nós aprendemos na escola, né? Joaquim José da Silva Xavier, todo o movimento da Inconfidência Mineira, pela independência do Brasil, colônia ainda no século XVIII, não é? E quanto nós somos um pouco coloniais ainda, né? Hoje se fala de uma colonização pela internet, mas nós estamos aí sempre buscando a nossa autonomia. Hoje também 64 anos da fundação da cidade de Brasília, na época chamada Capital da Esperança. E em Brasília estão todos os poderes e nós queremos que esses poderes sejam colocados a serviço da vida, da educação, do bem comum de todas as pessoas, não é verdade? E hoje, cada domingo, nós trazemos aqui um tema interessante para você, e você sabe que abril é também chamado de Abril Azul, porque é um mês de conscientização em relação ao autismo. E Paulinas está fazendo todo um movimento, toda uma ação em todo o Brasil, nas livrarias de todo o Brasil, tentando criar consciência a nós todos, ajudando os pais, ajudando os educadores, catequistas, todas as pessoas, todos nós temos que conhecer e saber como tratar, como lidar, né, melhor falando, com pessoas autistas. E para isso nós temos o prazer de convidar aqui, de ter em nosso programa hoje, o professor Wilson Cândido Braga. Muito bom dia, professor. Bom dia, irmã. É um prazer estar aqui para contribuir com vocês com esse movimento, né, em prol da conscientização sobre o autismo, que eu costumo dizer que não deve ficar apenas no Abril Azul ou no dia 2 de abril, mas que deve se estender por todos os dias do ano, porque são pautas que realmente ainda precisamos debater com a família, com a sociedade, né, com a educação, saúde, com todas as políticas que tratam aí dos direitos da pessoa de ordem geral, e em especial aqui da pessoa com deficiência, e engloba aqui também a pessoa com autismo. Então é um prazer estar com você. Muito bom. O professor Wilson Cândido Braga é mestre em psicologia da infância e adolescência, escritor, consultor educacional, e olha, eu tenho um livro aqui, ele é autor de Paulinas, com muito orgulho, né, com muita gratidão de o senhor estar aqui compartilhando também o seu conhecimento, sua dedicação. Eu queria que mostrasse os outros livros e falasse um pouquinho, inicialmente, da sua maratona, né, neste ano, né,
Na verdade, eu já faço essa maratona já tem quase 30 anos, né? Quando eu me formei como terapeuta ocupacional aqui em Fortaleza, no Ceará, e passei a trabalhar com saúde mental, estendendo a saúde mental a todos os espaços, né? E me dedicando por 22 anos ao movimento de inclusão da pessoa com deficiência. Então, foi nesse período de 22 anos, trabalhando no atendimento como terapeuta, que eu também comecei a ver a família da pessoa com deficiência, a crescente onda de casos de autismo, né, que vem desde 1980 cada vez mais aumentando em estatística, e desde 2018 que a gente vem trabalhando com a Paulinas aqui de Fortaleza, quando a gente começou a parceria e a ideia de lançar o primeiro livro, que é esse que a irmã acabou de mostrar, que está aqui nas minhas mãos, que é o Autismo Azul e de Todas as Cores, um tema que foi pensado por mim de uma forma muito feliz, porque a gente sempre acha que o autismo é só azul, pela quantidade maior de homens, né, que são 4 meninos para cada uma menina, mas no livro eu digo que é azul e de todas as cores, porque está presente em homens e em mulheres, mas também azul e de todas as cores, porque ainda se trata de um enigma, de um quebra-cabeça, daí o símbolo ser esse lacinho, ou esse infinito colorido, mostrando as possibilidades de apresentação que esse diagnóstico pode trazer. Saímos da compreensão estereotipada, clássica, de entender que existia um modelo para o autismo, para chegarmos hoje à expressão transtorno do espectro do autismo, que é esse guarda-chuva de possibilidades de apresentação para o autismo em uma mesma condição diagnóstica, mas com níveis diferentes. Então, a irmã falou da maratona, a maratona realmente está acontecendo sempre comigo. Esse semestre eu já tenho 16 cidades agendadas com formações sobre autismo, TDAH, deficiência intelectual, e praticamente eu estou todos os dias num lugar diferente, com 400, com 350 pessoas conversando sobre um assunto. E é gratificante ver que essa pauta se abre não só aqui, né, na rádio, mas em todos os lugares, para a gente entender que é um assunto que saiu da mesa do médico e está hoje em todas as mesas, porque faz parte do universo familiar de toda a família. Então, o autismo tem crescido em estatística, porque a gente também tem crescido em mais informação e mais conhecimento sobre o autismo, vendo hoje o que no passado talvez ganhasse nomes equivocados, nomes diferentes. Então, a gente não tem mais autistas, a gente tem mais informação e consegue ver o que antes talvez passasse despercebido ou fosse diagnosticado de forma equivocada, né? Então, é um movimento crescente. Esse livro aqui tem, um subtítulo, Guia Básico para Pais e Profissionais. Exatamente. E daria quase para acrescentar, quer dizer, para todos os educadores, na verdade. Para todos, né? Os educadores. Profissionais aqui fala da educação, saúde, do cuidador escolar, que às vezes é leigo, né, de profissionais da assistência social, de todas as áreas. A ideia da catequese também, né? E da catequese agora, que eu incorporei no 4º livro, que vai ser lançado em setembro na Bienal do Livro em São Paulo. Então, a grande ideia do livro ser um guia básico, irmã, é porque a gente sempre tem, ou tinha, e continua tendo ainda muito material técnico, né? Artigos que, às vezes, a família ou o profissional mesmo, com nível superior, lia, mas não tinha um entendimento claro daquilo que estava lendo. Então, na minha literatura, eu trago o termo técnico, mas eu trago a explicação clara, da mesma forma que eu falo, explicando, porque, como eu disse para a senhora, conversando informalmente antes desse momento agora, a grande ideia é disseminar informação clara. Conhecimento é chegar ao outro de forma compreensiva. Quando a gente não consegue dizer e o outro entender, a gente não está se comunicando. Quando a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue interagir. Então, a grande jogada da minha literatura é o que chega até você de forma simples e que de forma simples você desmistifique e compreenda aquilo que já foi tão colocado de forma confusa que não levava um conhecimento claro. Então, todos os meus livros é na mesma linguagem, técnica, mas técnica explicativa. Isso aí. Professor, mas o que é, então, o autismo? Como se manifesta? Como é que a gente identifica, né? E você que nos acompanha pode fazer perguntas ao professor, porque ele fica no primeiro e segundo bloco, né? A Fátima Cardoso já está aqui dando bom dia.
Muito obrigada pela sua audiência e tantas pessoas que nem sempre dão conta de escrever, né, de se manifestar. Mas se você quiser fazer perguntas, pode fazer, entende? Então, professor, como perceber o autismo, como se manifesta, como é que a gente identifica? O autismo já existe há quase 120 anos, né? Desde 1906 se fala de autismo, mas ainda com termos que, ao longo do processo, foram se ajustando para que a gente chegasse hoje a essa expressão autismo ou transtorno do espectro do autismo. Para se ter essa condição diagnóstica, se faz necessário ter 2 elementos importantes chamados díade do autismo, que são as dificuldades de fala, de comunicação e de interação social, que a gente hoje chama de a junção desses 3 elementos de comunicação social ou linguagem funcional. Somadas a essas dificuldades de falar, comunicar e interagir, a pessoa precisa ter padrões estereotipados, repetitivos de comportamento, de atividades ou de interesses. Então, todo autista tem que ter dificuldades na comunicação social, que é falar, comunicar e interagir, e a presença ritualizada, padronizada de comportamentos ou de interesses ou de atividades que se apresentam sempre de forma igual, recorrente. Somadas a essas 2 dificuldades, a gente vai ter outros sintomas que podem ser questões sensoriais, que podem ser questões alimentares, comportamentais, porque o autismo é um conjunto de situações que nunca vem sozinho. Ele vem sempre com outras dificuldades adicionadas, como as estereotipias, que são os padrões de movimento, a forma de falar, que às vezes tem um padrão bem clássico, como só repetir, ou não falar, ou falar e não se compreender, ou até falar melhor do que a gente, com uma linguagem muito rebuscada. Então a gente tem um universo de sintomas que precisa ser observado para que a gente não caia no erro que a gente vê acontecer todos os dias de se patologizar um comportamento isolado e não entender o conjunto de situações, né? Então todo autista tem que ter essa díade, essas 2 situações para se entender que ele está dentro do espectro. E esse espectro pode ter níveis de apresentação. Tem um documento chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos e Dificuldades, que está na sua 5ª edição. Ele foi lançado em 2014 pela Associação Americana de Psiquiatria, que é quem elabora esse documento. E na minha concepção, ele cometeu um erro ao dizer que o autismo tem níveis de apresentação leve, moderado e severo. Nível 1, 2 e 3, que a gente vai ouvir aí no dia a dia alguém dizer de suporte 1, de suporte 2 e de suporte 3. O que é que eu digo que foi um erro? A gente não consegue classificar o autismo em níveis. Porque se você me disser, eu tenho um parente ou um conhecido com autismo, mestre em psicologia da infância e adolescência, deu um crepe aqui na nossa internet. Foi, acho que voltou agora. Voltou, vamos continuar. Estávamos falando quanto aos níveis de prejuízo do autismo, né? Então, eu costumo dizer que não existe níveis, porque a gente teria que especificar em que área ele é leve, em que área ele é moderado ou severo. É tanto que esse documento, quando ele vai para a Organização Mundial da Saúde, ele vai entrar num outro documento chamado CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, Transtornos, Dificuldades, tudo que a gente pode ter como condição humana, né? E lá nesse documento ele não entra como leve, moderado ou severo, ele entra como autismo com ou sem deficiência intelectual e com os prejuízos que podem ser leves ou acentuados na questão da linguagem. Então, em termos gerais, é preciso entender o conjunto de situações do autismo, né, para a gente pensar que a pessoa esteja dentro do espectro e não ficar focado em situações isoladas. Porque se for assim, a gente vai se enquadrar em algum diagnóstico, a irmã em um, eu em outro, porque a gente tem características que diferem de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo, teve uma mãe um dia que eu estava dando um curso lá no interior do Paraná, e ela disse assim, o meu filho é autista.
Quando a gente vai à missa, ele pergunta, quanto tempo vai durar a missa? Eu digo 1 hora. Se por acaso ultrapassar, ele já fica inquieto, mas não era 1 hora? É o ritualismo, né? São pessoas que tudo tem que ser muito programadinho, isso é um sinal. E a pessoa com autismo, ela tem... nós temos um cérebro, vamos pensar aqui com a gente primeiro. Nessa região da cabeça, nós temos uma área chamada lobo frontal, que é a fronte, né? Dentro desse lobo frontal, nós temos uma parte que é da metade da cabeça até atrás dos olhos, chamada de córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele nos dá, da hora que a gente nasce até os 22 anos de idade, que é a maturidade, ele nos dá a capacidade de controlar nossa atenção, planejar, idealizar um plano, executar, mudar de estratégias, que é a flexibilidade mental, ter capacidade de categorizar as coisas, ter fluência e organização na ordem coerente das ideias e ter autorregulação. Na pessoa com autismo, essa área está em prejuízo, assim como está em prejuízo no TDAH e em outros diagnósticos. Então, a pessoa com autismo, ela é mentalmente rígida em algumas situações. Então, quando ele pergunta quanto tempo dura a missa, o autista de ordem geral precisa saber o que vai acontecer. Ele precisa da previsão das coisas. Sabendo como vai acontecer e avisando para ele com antecipação, mentalmente ele se organiza para se adequar a esse momento. Então, na cabeça dele, você disse que era 1 hora. Então, se você disse que é 1 hora, eu estou programado para ficar 1 hora. E quando isso sai dessa 1 hora, é como se eu não soubesse como administrar a mudança daquele plano que eu executei. Por isso que, às vezes, fazem o mesmo caminho para a escola, sentam na mesma cadeira para comer, dormem do mesmo lado da cama, tem uma rigidez no fazer igual todos os dias por conta dessa dificuldade em mudar as estratégias chamada flexibilidade mental. Então, já que a irmã colocou essa pergunta do autismo na missa, é importante sempre aos pais avisar com antecipação de alguma mudança que for acontecer ou de uma nova atividade que for ser executada quando sair da rotina. Dessa forma, a pessoa com autismo se organiza mais fácil, mentalmente falando. Muito bom. Então, nós estamos falando aqui com o professor Wilson Cândido Braga sobre o autismo neste Abril Azul. Eu quero agradecer também a participação aqui da irmã Dilce Xavier, é uma das nossas apresentadoras aqui, dando bom dia para o senhor aí. Que presente lindo ouvir você nesta manhã. Ela deve lhe conhecer, professor. É uma das nossas irmãs paulinas. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos em seguida, conversando aí também como saber lidar com o autismo. E o senhor coloca aqui no seu livro também essa questão de mitos e verdades, né? Isso. Mitos e verdades, quer dizer, a gente fala, e também eu depois quero perguntar também sobre o autismo, a gente percebe na idade adulta também, o intervalo e a gente volta em seguida. Isso aí. Okay. Estamos apresentando o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar a sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou o apóstolo Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs Paulinas. Voltamos a apresentar o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. Você está aqui na Rádio 9 de Julho,
programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança, alegria, que procura ajudar você também no dia a dia, esclarecendo tantas coisas. Eu sou a irmã Helena Corazzi e estou conversando com o professor Wilson Braga sobre o autismo. Muito bom, então no primeiro bloco a gente já falou muito aí sobre o autismo. Eu queria ainda perguntar, ele se revela na idade adulta também? Como é que é isso? Ele não se revela na idade adulta. A gente é que encontra a revelação do que a gente não havia percebido, né? A gente descobre mais tarde, é isso? Descobre, Quando aparece na vida adulta, como a gente tem visto muito acontecer nos últimos tempos, é aquele autismo que classificávamos no passado como leve, que passou despercebido, e que às vezes, em função dessa onda de conhecimento, de mais informação chegando em todos os espaços, somos capazes hoje de percebermos coisas que até então não víamos. E em muitos casos, até se descobre o autismo depois de adulto, ou até o TDAH também depois de adulto, quando também se observa essa condição nos filhos. E aí se percebe um certo espelho do comportamento que você teve, e aí se busca por um psiquiatra ou um neurologista para relatar o que você tem, como você tem lidado com isso ao longo dos anos, que prejuízos você teve e continua tendo em função desse comportamento, dessas dificuldades, para que assim o diagnóstico chegue. Para algumas pessoas adultas que são diagnosticadas tardiamente, o diagnóstico ele vira uma espécie de identidade. É como se você passasse agora a não mais se culpar por algumas questões de dificuldades, a se compreender melhor e não mais se julgar por não conseguir fazer o que as pessoas de ordem geral fazem com facilidade. Mas para outras pessoas pode ser também um luto, um sofrimento, não querer admitir que aquilo está acontecendo ou ainda precisar de um tempo para lidar com isso. Mas o autismo adulto, ele já se apresentou lá na infância, só não foi percebido com clareza, porque todos os autistas, né, eles dão sinais que vão aparecer desde os 9 meses, 1 ano, até 2 anos e meio, 3 anos, que é o tempo máximo de evidência para se entender o autismo. Então, até 2 anos e meio, tudo que pode ser do autismo já está presente em você. Por isso que chamamos o autismo, o TDAH, a deficiência intelectual, o transtorno de aprendizagem, de transtornos do neurodesenvolvimento. Eles já se apresentam enquanto forma de funcionamento cerebral particular, que se reflete no falar, no comportar, no movimento e nas dificuldades que podem estar juntas nos primeiros anos de vida. Por isso, neurodesenvolvimento. E aí entra um ponto que é fundamental. Quanto mais informação a gente tem, mais cedo a gente percebe, mais cedo se busca por um especialista da área médica e da equipe multiprofissional para avaliar, e mais cedo se inicia a intervenção precoce, garantindo estimulação precoce e melhor desempenho dessas dificuldades que vão ser modificadas ao longo da vida. Porque temos um cérebro que é plástico, que ele se modifica de acordo com os estímulos que a gente recebe. E nós temos os 7 primeiros anos de vida, são chamados pela neurociência de janelas de oportunidade. É nesse período que a gente tem muito mais chances de estimular e ter esse estímulo como resposta positiva, mudando padrões cerebrais, né, que estão funcionando de forma equivocada ou não estão funcionando tão bem. Por isso a gente pode tirar uma pessoa com autismo extremamente complicado para um nível quase não percebido do autismo, a partir da estimulação que precocemente faz a grande diferença. Por isso que hoje a família tem buscado muito mais cedo, porque a garantia de estimular precoce garante aí adolescência e vida adulta muito mais funcional. Que bom. E tem uma pergunta aqui da irmã Dilce, poderia colocar aqui. Professor Wilson, por que a criança autista tem dificuldade de se alimentar? E o que os pais podem fazer para ajudar a criança a se alimentar bem? 90% das pessoas com autismo estão dentro de um conjunto de transtornos chamados transtornos do processamento sensorial. Então, o autismo é uma condição neurobiológica, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas hoje também é classificado como um transtorno sensorial. Então, nós temos várias áreas sensoriais, né? A visão, a audição, o olfato, paladar, tato, sentido vestibular, proprioceptivo, sinestésico, termoceptivo, interoceptivo, nociceptivo, e
que é esse conjunto integrado chamado sistema sensorial. Na pessoa com autismo, essa integração das áreas sensoriais, ela está desorganizada. Ela pode receber uma informação e interpretar essa informação sensorial como aversiva. Então, você toca na mão dela e a informação vai para o cérebro e entende que esse toque ele é agressivo, ela vai tirar a mão para se proteger. Ou isso é chamado de hipersensibilidade, que é a interpretação para mais. Ou ela pode receber a informação e não se perceber nessa informação e acabar indo buscar por ela, como se morder e parecer que não sente dor, como abraçar você muito forte, porque é se abraçando forte que ela se percebe, que é a hipossensibilidade, que a gente chama as duas situações de desmodulação sensorial. E isso se reflete na alimentação. Então a gente tem 80% dos autistas com seletividade alimentar. Eles selecionam o que vai comer pelo que vê, pela cor, pela textura, né? Então, se eu sou hipersensível, tátil, gustativo, eu vou preferir comer alimentos moles, frios e pastosos. Se eu sou hipossensível, tenho baixa percepção dessa interpretação sensorial, eu vou preferir alimentos quentes, sólidos, picantes. Então, a gente tem que o alimento, ele não é só o sabor, ele também é visual. Então, tem autista que come pela cor, né, só amarelo, só branco. Então, essa seletividade alimentar e a predileção alimentar, ela está presente no autista pela questão sensorial, mas lembra que eu falei da rigidez mental? E pela rigidez mental, porque se ele comeu hoje um alimento e foi bom para ele, na cabeça dele só é bom esse alimento. Até ele experimentar um outro, precisa que a família faça um malabarismo para conquistar, para desmistificar para ele aquela ideia do alimento que é ruim. E aí a gente tem um movimento que é muito difícil com a família, que é querer que o filho coma frutas se ninguém come fruta em casa, ou não está ao alcance da criança, ou não tem um modelo a ser copiado. Então, é importante que a família entre nesse movimento, porque é um movimento de estimulação para a alimentação que vai de encontro ao trabalho do terapeuta ocupacional, ao trabalho do fonoaudiólogo, do nutricionista. Por quê? Se a criança ingere só um tipo de alimento, ela vai ter ao longo da vida perdas nutricionais, porque não está experimentando outros nutrientes importantes. Então, essa participação da família junto às intervenções para esse processo alimentar também é muito importante. Então, a gente tem, e é lógico que a gente precisa entender uma questão que me é preocupante. Eu posso ter seletividade alimentar, eu posso ter restrição alimentar e não ser autista. A gente tem pessoas que não têm autismo e têm transtorno sensorial, e têm dificuldades alimentares. Como eu disse lá no início, o autismo é um conjunto de situações, e não uma situação isolada. A mesma questão, irmã, se aplica quando a gente diz assim, por que o autista anda na ponta dos pés? Aí eu posso responder, porque ele tem um desconforto sensorial tátil, que faz com que ele fuja do contato da planta do pé com o chão, ou ele tem um transtorno motor, que são as estereotipias, os movimentos, que faz com que ele também desenvolva um padrão de movimento na ponta dos pés. Mas eu conheço milhões de pessoas que andam na ponta dos pés e não são autistas, que é chamado de síndrome dos pés de bailarina. Está presente no autismo? Pode estar, mas está presente em várias pessoas e isso não classifica autismo. Que maravilha! Agora, como lidar? Porque o autista ele toma consciência, se é criança, tem que ir educando e dando opções, estimulando, mas às vezes mesmo adulto nós temos aquela tendência, ele é diferente dos outros, né? Não se porta igual, especial, e daí? Como é que a gente lida com tudo isso? Acho que precisa ter uma educação também da comunidade. Veja, o bullying hoje mesmo escutei uma notícia de um menino que foi morto jovem, aqui né? no litoral de São Paulo por maus tratos dos colegas, né? Quer dizer, o bullying ele é tão presente em pessoas normais, não só não é que sejam anormais, veja a minha linguagem já, né? Em pessoas especiais, né? Todos nós somos especiais de alguma forma, né? Então tem alguns termos que estão enraizados em nós e é difícil a gente, às vezes, até se desfazer deles. Olha, eu costumo dizer que lidar com a pessoa com autismo
para a família, inicialmente, é sair daquela compreensão de que a incapacidade está presente. A gente nem usa mais essa expressão. Ninguém é incapaz. E eu nem gosto de dizer assim, ele é autista. Eu gosto de dizer que ele tem autismo e tem outros defeitos e outras qualidades. Mas a gente, às vezes, reduz a pessoa com uma condição qualquer de deficiência, principalmente em algumas famílias, quando acha que é o bichinho, o coitadinho, o doentinho, ele não faz porque ele tem a deficiência. Se você ensinar, ele aprende. Se você promover, vai chegar até ele. Se você oportunizar, ele vai conseguir, porque isso se chama padrão de desenvolvimento que acontece quando a gente estimula. Então, se eu entendo que ele tem direito à inclusão, a inclusão começa dentro de casa. É o respeito a ele. Eu brinco e digo assim com os pais: seja ruim com seu filho de vez em quando. Aí o pai olha para mim assustado, eu digo: não é para maltratar, é para você não facilitar em excesso, é para você criar ferramentas que dê a ele autonomia. Exato. O fato de uma pessoa ter autismo não quer dizer que você tenha que vestir a roupa dele, que tirar a roupa dele, que dar a comida na boca. Ensine ele a fazer, para que ele venha a fazer sozinho. Esse entendimento tem que se modificar. Porque a família carrega, irmã, um movimento que vem da Idade Média, que é a culpabilização. Isso vem lá na Idade Média, quando a gente entendia que você tinha alguém com deficiência na família, porque Deus te castigava para você expiar seus pecados. Depois veio um movimento de dizer que seria um benefício, uma divindade receber alguém com deficiência. Então, saia da culpa. Autismo está presente em qualquer família, independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente da condição cultural, financeira. É uma condição humana. Hoje, a cada 36 crianças com até 8 anos de idade, uma tem autismo. E no futuro vai ser cada vez maior a estatística para o autismo. Não é porque tem mais autista, é porque a gente consegue hoje acesso a mais conhecimento, a mais informação, que faz com que a gente saia da escuridão. É o iluminismo, né? É a idade das trevas que agora foi clareada. A gente está vendo o que não via no passado. Então a família tem esse poder. E hoje, esse movimento inteiro do autismo azul, do abril azul, da conscientização, não é porque a gente é bom e está fazendo um movimento. É porque a família fez esse movimento acontecer. A família conseguiu disseminar informação, fez com que acontecesse uma política no Brasil em 2012, que é a Lei 12.764, né, que garante à pessoa com autismo direito a ter direito à matrícula, direito a um profissional de apoio se ele precisar na escola, direito a uma vaga prioritária em um serviço de atendimento, direito a vagas em estacionamento, né, garantindo que a própria mídia, como a gente está fazendo aqui agora, fale sobre o autismo, dissemine informação sobre o autismo. Então a família tem poder nas mãos e está usando disso, e que bom que a gente está começando a naturalizar um assunto que até então era recheado de estigmas, de preconceitos. Então, a orientação para a família é: acredite, seu filho é capaz. Oportunize que ele vai fazer e não coloque ele numa redoma, porque ele já vive num conjunto chamado autismo, que é fechar-se em si mesmo, e se a gente se fechar, ele vai ficar cada vez mais dependente de alguém. Então, educar para a autonomia, achei uma chave, Paulo Freire tem razão. Mas, às vezes, somos nós que somos excessivamente protecionistas, não é verdade? Exatamente. Ai, coitadinho, não... Então, educar para a autonomia vale para tudo. Eu acho que é uma chave importante que o senhor citou aqui. Exatamente. É conhecimento que gera possibilidade, e a gente quer, quando a gente quer, a gente consegue chegar onde a gente nem imaginava que podia chegar. Eu gosto de dizer que a família hoje conseguiu fazer o que muitos profissionais não conseguiram, né? Que é tirar o autismo de uma mesa e colocar esse assunto em todas as mesas. Então a gente tem hoje mais facilidade de entender, porque a gente tem informação chegando em todos os lugares. É lógico, a gente tem que filtrar muitas coisas, e aí a irmã colocou, que está lá no meu livro, para não cairmos no fato ou fake, no mito ou verdade, que ainda existem muitos mitos em torno do autismo, né? E assim, a gente precisaria ficar aqui dias e vamos convidar para outro programa. Eu queria agora, nesses minutos finais,
né, falar um pouco mais das suas obras. Então, essas obras do professor Wilson, elas podem ser encontradas nas livrarias paulinas. A Paulinas aqui faz o sorteio de um livro todo mês para os amigos da Rádio 9 de Julho, né? E então, este e outros, que o senhor mostrasse os outros também, e assim, de fato, quem também precisar, quiser fazer o contato com o professor, nós colocamos ali, né? Ele colocou temos o e-mail e também o Facebook, professor Wilson, autismo, pronto, está aqui na base. Então, você precisando, alguma dúvida, precisando de uma formação, entre em contato com o professor Wilson. E sempre, pais, educadores, esse livro é muito simples, olha, mitos. Tem um monte de mitos aqui que daria para fazer um programa só sobre os mitos, né? Isso, vamos fazer, então. A atividade também está interagindo, dizendo que lindo esse contexto histórico. De fato, nós hoje temos muita informação, e é isso que diferencia. Mas, professor, a sua palavra ali, vamos fechando o nosso programa. Eu quero agradecer imensamente por sua disponibilidade aqui para a Rádio 9 de Julho, aqui nessa parceria com Paulinas, para a gente também fazer a nossa parte. Como eu dizia, as livrarias paulinas neste mês estão fazendo uma ação de conscientização em todas as livrarias, né? E é essa razão também de nós pautarmos com o autor Paulinas para, né, poder as pessoas cada vez mais conhecer. Você que é agente de pastoral, você que é catequista, ele já deu um spoiler aí, né? Que o último livro... O quarto livro, o primeiro foi esse, né? Autismo Azul de Todas as Cores, que é o tema da nossa conversa de hoje. É um livro que já tem aí uma quantidade bem grande de exemplares vendidos. Em plena pandemia saiu esse segundo, que eu falo também do autismo, mas falo da deficiência intelectual e de várias síndromes que estão associadas tanto ao autismo como à deficiência intelectual. E o terceiro saiu agora em setembro, que já está vendendo muito, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção. Lembrando que TDAH está presente em 81% das pessoas com autismo. Está saindo agora um quarto livro, que é sobre inclusão, onde a gente dá dicas práticas para o professor, para o profissional da saúde, para a família, e tem um capítulo especial para você que é catequista. Eu tenho participado aí do Catequistas Brasil, em Aparecida do Norte, por 2 vezes, né, e já vou voltar agora em 2025 com um novo livro que é sobre inclusão e dicas de inclusão, para que assim a gente possa facilitar a vida funcional da pessoa com autismo e com outras deficiências. Quem quiser me seguir é só ir lá no YouTube, tem um canal meu, Wilson Cândido Braga, onde a gente grava as aulas dos cursos e ficam lá salvas. Tem 600 aulas gravadas lá. Tem a minha página no Instagram, o Wilson Cândido Braga, também, onde eu divulgo palestras, cursos, formações. E qualquer dúvida é só me chamar, eu respondo com o maior prazer. Isso. Então eu espero que essa conversa tenha chegado ao coração de cada um de vocês de uma forma fácil, compreensiva, e que a gente entenda que o autismo não fica no mês de abril. Ele é um assunto para se colocar em pauta por todos os dias do ano. Assim como as deficiências de ordem geral, que a gente não se prenda às datas para celebrar aquele dia, para postar na rede social, mas que a gente lembre dessas datas para ver o que já conquistamos e para observar com maior clareza o que ainda precisamos conquistar. Inclusão é acesso, permanência com investimento que gere sucesso. A acessibilidade é um direito de todos, mas é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo sempre, que é: o conhecimento é o primeiro passo para a inclusão. Não existe outro caminho que não seja conhecer. Quando você conhece o outro e entende como o outro funciona, o seu olhar, a sua atitude, o seu caminho de facilidade para ele se modifica, porque a gente só consegue entender a necessidade do outro quando a gente enxerga esse outro. E não precisa sentir na pele a dor de ter a dificuldade de uma pessoa em casa. Seja empático, coloque-se no lugar do outro. Né? Não precisa chegar na sua casa para você entender que o vizinho está passando por dificuldades. Veja a dificuldade do outro e se coloque no lugar dele para auxiliar.
eu acho que o nosso caminho é esse, é criar possibilidades para que todos tenham possibilidades. Muito obrigada mais uma vez, gratidão. E você encontra também os livros. Eu moro longe, pela internet, paulinas.com.br. Você pode encomendar pela internet. Muito obrigada, professor, e abençoada missão nessa sua maratona, viu? Obrigado. Estamos juntos aí nesta missão. Muito obrigada. Vamos a um breve intervalo agora e voltamos em seguida. Estamos apresentando o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar a sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, irmãs paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou o apóstolo Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs Paulinas. Voltamos a apresentar o programa Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. Que bom, estamos aqui na Rádio 9 de Julho, rumo aos 25 anos. A Rádio 9 de Julho é a rádio da Igreja de São Paulo, que está aí todos os dias fazendo companhia para você. E o nosso programa Vida em Comunicação também é um programa que evangeliza com esperança e alegria. E nós queremos agradecer a você, que é amigo da Rádio 9 de Julho, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua dedicação, e queremos convidá-lo a ajudar outras pessoas a se tornarem amigas. Divulgue também para as suas vizinhanças, convide outros a serem amigos na Rádio 9 de Julho, colaborando na evangelização. Entre em contato pelo telefone 11 3932 3393. É também o WhatsApp da Rádio 9 de Julho, 11 3932 3393. Vamos fortalecer essa rede de amigos da Rádio 9 de Julho. Nós precisamos da sua colaboração e agradecemos porque somos muitas pessoas fazendo bem, cada um uma gotinha, cada um contribuindo, e assim é uma grande alegria estarmos aqui. E eu queria dizer para os amigos da Rádio 9 de Julho que no mês de maio, que já está chegando, nós vamos sortear este livro aqui, ó. Este livro que eu preparei para ser justamente um livro de reflexão para cada dia. Todas as sextas-feiras, no sorteio da Cidinha, você vai receber esse livro, tá? E agora vamos aí escutar o nosso pensamento da irmã Tecla Merlo. Como se visse o invisível, você caminhou. Precisamos amar todas as pessoas para fazer o bem a todas. Como se a aurora já raiasse, você acreditou, você acreditou. Como se visse o invisível, você acreditou. A irmã Tecla Merlo, cofundadora das Irmãs Paulinas, ela começou uma grande obra ao lado do Alberione e ela não enxergava. Por isso essa música que vem da Carta de São Paulo, como se visse o invisível, você acreditou, que nos convida a acreditar sempre, mesmo no escuro, porque no fim do túnel nós temos uma grande luz, né? Então, Tecla Merlo, ela é venerável, ela é um modelo de vida, de espiritualidade para nós, irmãs paulinas, mas para todas as pessoas.
E se você também quer receber a oração, quer alguma informação, você vê, nós estamos sempre falando também da vocação. Você quer conhecer mais as Irmãs Paulinas? Entre em contato pelo WhatsApp, está rodando aí, ó, 9911, né? 999-803-23. São 4 noves, né? Mais o 803-23, Irmãs Paulinas. Você pode entrar em contato, quer alguma formação, quer algum esclarecimento, quer conhecer como é que é a vida das irmãs? Venha na comunidade. Nós recentemente fizemos encontro aqui em São Paulo, as irmãs fazem, lá em Belém do Pará. Deus continua chamando. Hoje é o dia de oração pelas vocações. Deus continua chamando, e é muito importante, olha, a Júlia Ribeiro aqui dizendo, bom dia, irmã Coraça, ótimo domingo. O professor entrevistado de hoje é sensacional, gratidão, de verdade, sensacional, definiste bem, Júlia, e muito obrigada pela sua audiência aqui na Rádio 9 de Julho, no nosso programa. Eu estava falando, se você quer conhecer as Irmãs Paulinas, entre em contato, né? Nós estamos sempre disponíveis aí, acolhendo em nossos centros de difusão, nas livrarias, acolhendo em nossas comunidades, pelas redes sociais, você encontra, coloca lá Irmãs Paulinas, e tem tantas outras coisas que a gente está fazendo. Nós, no mês de maio, vamos começar toda quinta-feira no mês de maio, nós vamos rezar uma oração deste livro que eu mostrei de Nossa Senhora, né? Mas nós vamos fazer toda quinta-feira com jovens vocacionadas, mas aberto a todas as famílias. Então, sempre na primeira quinta-feira, que já é dia 2, nós vamos começar. Depois nós vamos divulgando mais, né? Mas eu queria rezar com você, hoje é domingo, celebramos a ressurreição do Senhor, o quarto domingo da Páscoa, rezar com você o primeiro mistério glorioso. Jesus ressuscitado está vivo entre nós. Então, nós vamos rezar também com o pensamento da irmã Tecla, porque este quadro é Tecla e você. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres foram até o túmulo levando os aromas que tinham preparado. Encontraram rolada a pedra do sepulcro, e, tendo entrado, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto permaneciam confusas diante disso, apareceram-lhes 2 homens com vestes brancas e resplandecentes. As mulheres, muito assustadas, mantinham o rosto inclinado para o chão, mas eles lhes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas foi ressuscitado. Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 6. E aqui o pensamento da irmã Tecla. Após ter meditado os sofrimentos de Jesus, alegremo-nos pelo triunfo de sua ressurreição e confiemos nele. Senhor Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Mas, sendo que Jesus ressuscitou, confiemos nele e dediquemo-nos à sua glória. Pensamento da irmã Tecla Merlo. A vida é feita de processos e cada processo requer paciência. A semente deve morrer para dar frutos e frutos em abundância. A arte da vida espiritual é procurar os sinais da vida nova, a presença do ressuscitado hoje, aqui mesmo, na nossa vida cotidiana. Participar da mesma vida ressuscitada de Jesus aqui e agora. Então, a alegria, hoje é o dia de viver a alegria da ressurreição. Mesmo quando a gente tem dificuldades, sofrimentos, vamos olhar alegria e esperança. A alegria nos vem da força do ressuscitado, porque por nós mesmos nada podemos, né? Mas
essa é uma oração também da irmã Tecla. Por mim nada posso, com Deus posso tudo, né? A Ele a honra, a mim o paraíso. Então, muito obrigada a você que está aqui rezando conosco, Antônia Ferreira, dando bom dia agora, né? Sempre é hora, e este programa fica no YouTube da Rádio 9 de Julho. Então, você pode rever depois, você pode compartilhar esse tema que nós tratamos também no primeiro bloco, no primeiro e segundo bloco, sobre o autismo. Quantas pessoas precisam de informação, não é verdade? E de nos educarmos para a inclusão. Vamos rezar, então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido você, antes de nós rezarmos a oração da irmã Tecla, convido você a colocar suas intenções. Vamos rezar por todas as intenções da Igreja, pelo Papa, pela Assembleia dos Bispos. Eles concluíram sexta-feira, e Dom Jaime disse, a Assembleia começa agora para as comunidades. A Assembleia continua, porque agora é a hora das dioceses, das arquidioceses. Então, nós queremos também acolher e rezar por todo o povo, rezar para as intenções da Igreja, pela paz do mundo. Quantas pessoas mortas? Mais de 34.000 mortos na Palestina. Gente, o que está custando a vida? Só o poder armamentista, o poder dos grandes das nações. Vamos rezar pela paz. Pela paz também nas nossas famílias, pela paz no trânsito, pelo fim da violência doméstica, da violência nas escolas. Não sei se vocês viram, um menino que foi morto aqui na Baixada Santista por bullying dos colegas numa escola. Eu escutei essa notícia nessa manhã. Gente, aonde nós vamos parar com tanta violência? Vamos cultivar paz no nosso coração. Vamos rezar hoje, neste quarto domingo do Bom Pastor, pelas vocações. Depois vem aí o programa Vem e Segue-me, da Pastoral Vocacional, que vai tratar deste assunto. Uma graça, uma bênção para a Arquidiocese esse programa. Então, que Deus envie muitas e santas vocações para a sua igreja, que todo batizado tome consciência da vocação batismal, que ele envie, que as famílias despertem santas vocações para a vida consagrada, para a consagração nas novas comunidades, para a vida religiosa consagrada, para os ministérios ordenados, todas as vocações, né? Todas as forças para todas as vocações. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está dizendo aqui o nosso ouvinte aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Embi Barbosa, né? É essa a nossa oração. Então, nessas intenções todas das nossas famílias, pelas pessoas doentes, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas agonizantes, que Deus dê paz e que elas possam ter um momento feliz de passagem. Rezemos a irmã Tecla, coloque também as suas intenções. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos pelos dons singulares de luz, graça e virtude que concedestes à venerável irmã Tecla Merlo, e por tê-la escolhido e constituída como mãe prudente e guia seguro das filhas de São Paulo. Concedei-nos, por sua intercessão,
a graça de viver amando o que ela amava. Jesus Mestre, a Eucaristia, a Igreja, o Evangelho, as pessoas procuradas e ajudadas no apostolado da comunicação social até o completo sacrifício. Ó Senhor, se formos desígnios da vossa divina sabedoria, realizai também aqui na terra, para esta filha devotíssima de São Paulo, a vossa divina promessa. Aquele que me serve, meu Pai, o glorificará. Exaltai esta serva fiel, para a alegria da Igreja, para o bem de muitos, e concedei-nos, por sua intercessão, a graça que nós vos pedimos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu, agora no final, ainda quero lembrar na nossa agenda cultural, olha aí o Orivaldo e a Cris, muito bom dia, que alegria. Bom dia, Helena vocês Coraz, um aqui já abraço. no programa Vem e Segue-me da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de São Paulo. Bom dia. Bom Bom dia. dia, irmã. Abraço, a senhora. Bom dia, muita alegria tê-los aqui. Eu ainda quero com vocês lembrar os nossos ouvintes do 4º Seminário de Comunicação que nós vamos realizar nos dias 2, 3 e 4 de maio, um seminário gratuito online sobre o Dia Mundial com o tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. E também para os nossos animadores do programa da Pastoral Vocacional, dizer que nós, Irmãs Paulinas, também vamos fazer toda quinta-feira à noite, a partir do mês de maio, quinta-feira às 20 horas, 15 a 20 minutos de oração pelas vocações, servindo-se deste livrinho aqui, ó, que a irmã Helena preparou para o mês de maio com 31 encontros, né? Vão ser feitos ao longo do ano. E no dia 10 de maio, sexta-feira, então eu vou ter lançamento na livraria da 15 de novembro, onde os nossos premiados, os amigos da Rádio 9 de Julho, que são sorteados, vão ganhar no mês de maio esse livro, viu? E no mês de maio, todos eles vão ganhar esse livro. Então, uma alegria ter vocês aqui, coisa boa vê-los aqui. Bueno. Olha, eu quero esse livrinho, hein? Pois é, vamos, tá aí na Paulinas, convido vocês a estarem lá comigo no dia 10 de maio, aí na 15 de novembro, no horário das 13 às 14, da 1 às 2, bem hora de almoço, assim, eu vou lá dar autógrafos ao livro. Que bom. Então, fiquem agora com o programa da Rádio 9 de Julho, aqui, Vem e Segue-me. Estão aí apostos, Orivaldo e a Cris, todos os domingos. Também parabéns pela vocação, pela nossa vocação. Vocês, a vocação de leigos, de batizados, que assumem a sua missão. Eu, como religiosa consagrada, todos os nossos ministros ordenados, os seminaristas, né? É o dia de nós agradecermos a vocação, não é? Rezar pelas vocações, mas agradecer também, não é verdade? verdade. Estarei no seminário, irmã. Obrigado pelo convite. Porque inteligência emocional é uma coisa bem nova. Inteligência artificial. Complexa, mas que a gente começa a aprender e ter as aulas do seminário, não vai ficar tão difícil. Verdade. Então, fique agora com o programa Vem e Segue-me da Pastoral Vocacional da Arquidiocese e até o próximo domingo às 9 da manhã, se Deus quiser, aqui na Rádio 9 de Julho. Grande abraço. Vida em Comunicação, um programa que evangeliza com esperança e alegria. Apoio Irmãs Paulinas. ZYK